Graça e paz a você que me ouve. Muito obrigado por ter conectado para fazermos esse estudo bíblico juntos. O nosso tema de hoje é Elevo a minha alma. O nosso versículo-chave encontra-se em Salmos 25, versículo 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Esse versículo de hoje, esse salmo que nós estamos lendo, é como se fosse uma oração do rei Davi para perdão e também para que Deus mostrasse o caminho para ele. Nós vemos como esse é um salmo, como poucas pessoas sabem, é um salmo acróstico, que seria um salmo de acordo com as letras do alfabeto. O alfabeto hebreu, salvo engano, são 22 letras que expressam o seu alfabeto, e aqui o salmista está pegando todos e colocando numa ordem e fazendo um salmo de acordo, demonstrando assim que a sua vida toda, que tudo que ele conhece, tudo que ele existe para o seu conhecimento, está nesse momento sendo colocado diante de Deus. Esse é o entendimento que nós temos a respeito disso. No início do capítulo, nós vemos como Davi ele faz uma declaração de confiança. Ele eleva a sua alma para Deus numa atitude de confiança, numa atitude também de dependência. Algumas vezes ele menciona em colocar à vergonha aqueles que não confiam em ti. E a crença em Deus, ele faz com que o cristão ele siga uma vida honesta, uma vida correta. Aqui Davi está falando sobre aqueles que transgridem sem causa. Esses são aqueles que não confiam no Senhor, porque precisam transgredir para que eles possam conseguir as coisas. Aqui nós vemos que o cristão ele tem a fé em Deus e fazer aquilo que é mais correto. Na segunda parte, no versículo 4 em diante, nós vemos que o salmista está falando especificamente a respeito sobre perdão e para que Deus venha mostrar o caminho que deve seguir. Instrução para que Deus dê para Davi claridade. Senhor, ensina-nos os caminhos corretos, tanto da forma intelectual como da forma espiritual. Nós precisamos ter esse clamor dentro de nós, para que sejamos humildes diante de Deus, para que não sejamos prepotentes e que assim nós possamos alcançar a claridade e a nossa direção. Perdão do Senhor. Aqui nós vemos como o salmista, ele fala para que Deus não venha se lembrar dos pecados da mocidade, da juventude. Aqui nós entendemos o tamanho da humildade, do rei Davi, porque ele está se colocando até como um rei que precisa do perdão do Senhor. Nos versículos 8 até o 11, nós vemos as qualidades que o rei Davi coloca que Deus tem, que ele é bom e justo. Então, ele ensina os pecadores o seu caminho. Aqui nós vemos como Deus, ele sendo um pai paciente, um Deus que, além de entender as nossas fraquezas, ainda tem a paciência de vir nos mostrar como devemos seguir. Davi reflete em como Deus é, as qualidades de Deus, que ele é bom, bondoso, que ele tem uma ética moral, que ele é justo, que ele é confiável, que ele ensina a todos os tipos de pessoas
que se voltem para Ele. Então, você hoje que está me ouvindo, que precisa de uma direção na sua vida, você pode achar essa direção em Deus. Você buscando a Ele, entendendo a sua palavra, lendo a sua palavra, refletindo e vivendo de acordo com esses princípios, você pode encontrar um caminho maravilhoso de bênçãos, um caminho maravilhoso de alegria, de prosperidade, de paz, de provisão, de bênçãos sem medida. Só que a nossa maior bênção não é alcançar todas essas bênçãos que eu falei para você. Porque todas essas bênçãos, a grande bênção é nós termos um Deus que cuida de nós. Esse é o maior triunfo do cristão. Vamos continuar. A chave é que Deus, ele demonstra misericórdia e verdade para todos aqueles que mantêm a sua promessa. Então, manter a promessa de Deus hoje, como seria? Aceitarmos Jesus, irmos para a igreja, lermos a sua palavra, viver de acordo com o que nós entendemos da palavra de Deus, sermos bons exemplos em todos os lugares onde nós andamos, para que nós possamos refletir essa presença, essa confiança que nós temos em Deus. Nós vemos também nesse salmo algo muito interessante, que são bênçãos para todos aqueles que reverenciam, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Direção, prosperidade, descendência, intimidade com Deus e também o que é mais importante, a sabedoria de Deus e a amizade de Deus. Nós vemos como no final Davi ele faz um clamor pessoal para que Deus livre ele de suas dificuldades, para que Deus venha perdoar Davi de suas transgressões e também para que Deus venha proteger Davi de seus inimigos. Nós vemos aqui como o rei Davi, ele se humilha diante de Deus, mesmo tendo tudo que ele tinha, ele tinha um reinado, ele tinha prestígio, ele tinha muitas vitórias. Então, a esse ponto, Davi poderia já achar que ele era o cara. E não, ele está pedindo a Deus da forma mais humilhante, mais humilde possível. E nesse clamor, o mais interessante que nós vemos aqui no final desse capítulo é que Davi, ele transforma um clamor que seria pessoal para algo que a nação toda viesse a receber também. Ele termina essa intercessão que seria pessoal para que Deus venha abençoar Israel de todos os seus problemas. Um resumo, então, que nós temos desse capítulo é a confiança em Deus, como Davi pede para que Deus venha ensiná-lo o caminho correto. Nós entendemos que temos que ser humildes, reconhecer os nossos pecados e pedir perdão. Nós entendemos também que Deus, a misericórdia dele é real, que o perdão é algo que é real em nossas vidas. O perdão de Deus e o perdão que nós temos uns com os outros. E Deus revela a sua verdade para aqueles que o buscam. E a verdadeira oração é quando nós confiamos, lembramos e estamos adorando a Deus. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para a sua vida. Graça e paz.